Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Sabemos que o Senhor tem muito para nós nesta noite. E queremos proclamar, Senhor, que estamos prontos para ouvir a Tua voz. Então te pedimos, usa a Tua filha agora. Toma seus lábios, sua mente, toma sua vida em Tuas mãos. E que ela seja instrumento de bênção para a vida de cada um nesta noite. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Demilton. Pode sentar, queridos. Shalom a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos aqui nessa semana de arrumação, não é? Na casa do Pai, do nosso Pai Celeste, reunidos para adorar a Deus. É onde nós recebemos toda a unção, toda a revelação, todas as ferramentas para arrumar a nossa casa, né? A nossa família, né? E que bom que você está aqui e nós vamos hoje identificar aquelas atitudes que estão em nós, que nós precisamos limpar para que não entremos na nossa casa e sujemos a nossa casa. Arrumar a casa não é uma tarefa difícil, mas também não é uma tarefa fácil, porque ela exige bastante atenção, organização, energia, é ou não é? E nós precisamos arrumar a casa de vez em quando, uma vez no mês. É assim? De jeito nenhum. É claro que uma faxina a gente não precisa fazer todo dia. Tem o período que a gente vê que as coisas estão assim, ficando bastante, né, empoeiradas além da conta, aqueles lugares mais escondidos, não é? O tapete, as cortinas, as janelas, o banheiro precisa de uma lavagem na parede mais intensa, nos azulejos, né? Os vidros, e aí a gente precisa daquele tempo a mais de limpeza. Mas se nós esquecermos de limpar a casa e organizá-la o máximo que for possível todos os dias, a nossa vida vira uma bagunça. E se nós deixamos de fazer essa arrumação diária, o mínimo possível, tirar o lixo do banheiro, lavar os pratos, não é? Dar uma varridinha rápida, principalmente as mulheres que trabalham fora, fica muito mais difícil. Quantas trabalham fora e têm que dar conta da casa, estão aqui? Glória a Deus, mulheres guerreiras, vencedoras, eu também estou nessa. E os homens também são convidados a ajudar, não é? Amém, glória a Deus, eles são convidados a participar dessa organização, porque afinal de contas os homens sujam a casa também, não é? Eles sujam o banheiro, né? Eles estão dizendo que não, eles não fazem nada disso. Então é muito importante a comparação dentro daquilo que é acordado, daquilo que vai cooperar, né, para a limpeza da casa. Disse alguém certa vez, e foi um almirante da Marinha norte-americana, é possível que você já tenha visto o vídeo dele fazendo um discurso em uma formatura no ano de 2014, e ele falou sobre mudar o mundo. E ele disse assim para aqueles formandos: se você deseja mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. Esse é o assunto dos adolescentes, é claro. Mas eu me lembrei deste vídeo que eu havia assistido há um tempo atrás e fui atrás dele de novo. Porque aquele homem militar, treinado na disciplina, na organização, treinado nas guerras, certamente tem muito a nos ensinar. E naquele vídeo ele dizia: comece com a tarefa mais simples do dia, porque ao final do dia você já vai ter realizado várias tarefas. E começando o dia com a tarefa mais simples de arrumar a sua cama, esticar o seu lençol, colocar em ordem, a sua mente vai entender que você cumpriu a sua primeira tarefa e você vai cumprir a outra, a outra, a outra e a outra. Esse princípio, ele não é apenas do mundo natural.
ele faz parte da nossa vida espiritual também. Nós não podemos deixar acumular as tarefas e as sujeiras em casa. Nós precisamos, ao acordar, fazer aquela meditação, né? Aquela lista diante de Deus. Primeiro, da nossa gratidão. A primeira coisa na nossa lista deve ser agradecer a Deus pela noite, colocar diante dele tudo que nós vamos fazer. Mas algumas pessoas acordam assim em 5 minutos. Alguns nem tomam café porque preferem dormir para descansar um pouquinho mais e ganhar mais tempo de sono para depois começar a vida. Você sabe que esse tipo de hábito é muito prejudicial, tanto à saúde da família, quanto à sua saúde física e emocional? É melhor você renunciar àqueles minutos de descanso e se levantar já disposto e conversar com a família e tomar um café, seja um café preto com um pedaço de pão com manteiga, mas ter aquele primeiro contato no dia e principalmente agradecer a Deus pela sua noite, seja bem dormida ou mal dormida, em tudo dai graças. Eu ouvi certa vez uma outra pessoa falando sobre arrumação de casa, porque muitos de nós, quando saímos de casa pela manhã cedo, nós deixamos a cama nessa situação que vocês vão ver aí nesse slide. E aí, mas eu conheço uma pessoa, vou contar, não é da minha casa, não é nem meu marido, nem meu filho, tá? Para vocês depois não ficarem achando que eu estou entregando as belezuras. Que eu vi, às vezes, uma pessoa conhecida chegava, era um rapaz, e eu dizia a ele, mas vem cá, você não arruma a cama? Ele dizia, mas se eu vou dormir de novo, para que eu trabalho de arrumar? Eu ria, porque ele é uma pessoa de muito bom humor, mas não concordava. Eu espero que ele já tenha aprendido. Então, essa cama, essa visão desarrumada do quarto, gera tranquilidade, irmãos? Gera prazer, né? Traz na mente aquele senso de limpeza, de organização? De jeito nenhum. Mas, vamos ver a outra. Como é bom, né? Ver a caminha arrumada, limpa, com aquele lençolzinho limpinho. E é algo que você faz em 2 minutos. Por que eu estou citando isso? Porque todos os dias nós temos uma escolha a fazer. E eu quero perguntar para você agora, o que é que você prefere? A cama bagunçada e suja ou a cama arrumada? Arrumada. Todo mundo prefere assim. Quando nós não fazemos isso, na verdade, não é porque nós não reconhecemos a necessidade, é porque nós nos entregamos à desorganização, à pressa, nós nos entregamos até à preguiça. Eu vou confessar a vocês, eu tinha preguiça de arrumar a cama. Mas um dia, por causa da pressa mesmo, eu disse, vai arrumar, quando eu chegar meio-dia eu arrumo. Um dia eu vi alguém falar assim, quando você acorda de manhã, você já acorda agradecendo, seja qual for a noite, como foi a noite que você teve, confiando que o seu dia será guiado pelo Senhor, e você já estica o seu lençol, sacode os travesseiros, arruma a cama, aquilo é um ato de gratidão a Deus pela noite que você passou. Pronto, ali me convenceu. Eu disse, não tem preguiça certa, sai de mim preguiça. Eu acordo todos os dias, dobro as cobertas, não reclamo que o marido não dobra, porque o marido não dobra. E aí eu dobro e agradeço, Senhor, obrigada, Pai, que noite abençoada. Ou se a noite foi difícil, Senhor, obrigada, a noite não foi fácil, eu tive muitos sonhos, eu levantei muitas vezes, mas eu quero te agradecer porque eu acordei e tem um dia novo para eu enfrentar. Então a nossa vida depende muito dos hábitos que nós tomamos, que nós decidimos fazer, que nós decidimos desenvolver na nossa vida para que a nossa casa esteja arrumada. E o pastor Demilton citou aqui o fato da gente estar arrumando a casa e entrar e a pessoa perguntar, posso entrar?
né? De repente está passando aquele pano, que é necessário passar o pano. E que coisa chata, né? É você limpar a casa e vem aquele pezão sujo de terra, chega marcando, ou de lama, né? Alguém riu aí, de repente já acontece. Eu descobri uma notícia de uma mulher que ficou com tanta ira do marido, que ele foi para cima, ela foi para cima dele com a faca. E chegou a machucar, foi lá no interior do Paraná, eu vi na internet. Eu disse, meu Deus, quanto lixo naquele coração. Não precisa tanto, né? Mas foi relatado que eles tinham realmente um relacionamento muito difícil. Mas eu fiquei pensando, meu pai, o que um simples ato de sujar aquilo que o outro estava limpando, quando o lixo nós carregamos dentro de nós, pode causar, até mesmo destruir um casamento. Meus irmãos queridos, as pessoas sempre serão mais importantes que as coisas. As pessoas sempre serão mais importantes que as coisas. Não é que nós vamos deixar tudo desordenado, mas nós precisamos, com amor, conversar, pedir, para que nós mesmos não sejamos os responsáveis em trazer para a nossa casa, não o lixo debaixo do nosso pé, mas o lixo que nós carregamos por causa das atitudes que nós temos todos os dias e por onde nós andamos. A Bíblia nos diz, e nós falamos sobre essa arrumação física, porque nós entendemos que a nossa vida espiritual, a nossa vida física, ela é reflexo da nossa vida espiritual e vice-versa. Você pode ler comigo? A nossa vida física é reflexo da nossa vida espiritual e vice-versa. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são inseparáveis. E a Bíblia diz que a nossa santificação, ela deve ser completa. Nós precisamos estar analisando como está o nosso cuidado com o nosso corpo, com a nossa casa, com o que nós vestimos, o cuidado com aquilo que estamos guardando no nosso coração, como estamos alimentando o nosso espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim a palavra do Senhor, eu quero convidar você a ler comigo também. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus deve estar envolvido em todos os aspectos da nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E nós precisamos estar muito atentos quais são os hábitos que estão na nossa vida, quais são as palavras, quais são os sentimentos, quais são os pensamentos, quais são os cuidados que nós estamos tendo com o nosso corpo, porque tudo isso com certeza vai refletir na nossa família. É um grande equívoco nós pensarmos que nós podemos separar a nossa vida espiritual do restante da nossa vida. Nós não podemos separar. Nós não podemos esperar que a limpeza da nossa alma aconteça uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou talvez 3. Quando nós nos reunimos num culto, num curso, numa reunião de célula, não, a limpeza da nossa alma deve acontecer diariamente na nossa comunhão com o Senhor, na nossa meditação com a palavra, no nosso tempo de oração, na consciência que nós devemos ter de que Deus está conosco o tempo todo e em todo lugar. Amém? E tudo que nós fazemos deve agradá-lo. Se nós somos responsáveis pela sujeira que entra e permanece na nossa casa física, sim, irmãos, nós somos responsáveis por isso? Você é responsável pela sujeira que entra na sua casa? Sim. Você pode não provocar a entrada dela, mas você é responsável pela sujeira
que permanece na sua casa. Mesmo que você seja o homem, né, o varão da casa, de repente você não é muito habilidoso com os trabalhos domésticos, mas alguma coisa você pode fazer para ajudar a sujeira a não permanecer. De repente, tirar o lixo de dentro de casa, não é? É tirar aqueles matos que estão lá no jardim, é tirar aquele resto de madeira que fica lá no quintal e a esposa já não aguenta mais falar, joga isso fora, eu não aguento mais ver isso aqui, essa máquina quebrada. Então todos nós somos responsáveis em tirar aquilo que é sujeira, que é lixo, que está causando desorganização na casa física. Então, se nós entendemos isso, somos responsáveis, tenhamos certeza de que nós também somos responsáveis em limpar todas as sujeiras emocionais e espirituais da nossa casa. Eu sou responsável, você é responsável. Nós podemos não ser responsáveis pela entrada de algumas sujeiras, mas nós somos responsáveis pela permanência delas, ou pelo efeito delas na nossa vida. De repente, alguém na sua casa, você tem alguém que ainda não conhece a palavra, alguém que está dominado por um vício, que tem um comportamento agressivo, alguém que não teme ao Senhor, não serve ao Senhor, e o ambiente é de palavrões, o ambiente são de músicas completamente pervertidas, o ambiente é de briga, o ambiente é de impaciência. Não importa, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, se você é filho de Deus, você vai estar ali como luz, como farol na sua casa, orando, abençoando e não deixando aquelas influências sujarem o seu interior. Pode ser que esteja na sua casa a sujeira da falta de perdão. E como isso suja a família? Como a falta de perdão adoece? Como a falta de perdão nos separa um do outro? Infelizmente, o índice de contendas, de brigas, de inimizades dentro da família, infelizmente, partem de motivos fúteis, de coisas pequenas, de pequenas sujeiras que vão se acumulando em cima da prateleira e não são tiradas da prateleira da nossa vida. É uma palavra que foi dita e não foi bem esclarecida, é uma reação que não deveria ter sido praticada e a pessoa não reconhece ou você não expressa o seu sentimento. É uma falta de demonstrar afeto, que a esposa acha que o marido está percebendo tudo, mas ele não está. É uma falta de iniciativa para resolver as coisas, e aí começa a brigar, começa a falar, começa a repetir, e a sujeira vai aumentando. Pode ser que a falta de perdão não seja causada por você, mas você pode escolher aumentar ou não esse lixo na sua casa. Pode ser que a sujeira que você trouxe para dentro de casa seja a sujeira da murmuração. Ah, se tem uma coisa que Deus tem falado comigo, é sobre a murmuração. Esse é um dos pecados mais cometidos pelos cristãos, sabia? Porque nós pensamos que os outros pecados mais escandalosos, esse não, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não tenho nenhum vício, mas a língua, meu Deus, é maior que o corpo, como diz o ditado. Porque tudo reclama, porque tudo acha ruim, porque se a pia estiver cheia de prato, a casa vai abaixo. Vai e lava. Porque é melhor lavar do que brigar, não é não? Vai e limpa, vai e tira. Mas pastora, é para ficar deixando a bagunça? Eu não sou escrava, eu não sou escravo de ninguém.
Não, não é para deixar. Você pode pedir ajuda sem murmurar. Você pode falar sem brigar. E mesmo que você peça e fale do jeito correto, e a ajuda não chegar, você vai fazer sua parte. Sem murmuração. Adorando ao Senhor. Glorificando o nome do Senhor. De repente você procura um documento e você não acha. E aí briga com a esposa, com o filho, com o gato, com o cachorro, com quem aparecer. Porque o estresse é tão alto. Eu coloquei isso aqui, foi você que tirou. E aí começa aquela confusão. Será que já aconteceu alguma situação assim em sua casa? Ai, Jesus. Quanta perda de tempo, não é, irmãos? Quanta sujeira que a gente leva para dentro de casa. O que é o melhor a fazer? O melhor fazer é respirar, contar até 10, ou até 1000 se for necessário, e dizer: Espírito Santo, eu não sei onde está esse documento, mas o Senhor tudo vê e tudo sabe. Me ajuda a encontrar esse documento. E espera. E se não der certo, e se ele não responder? Ele vai responder, tenha certeza que ele vai responder. Se ele não responder naquela hora, é porque ele vai testar sua paciência um pouquinho mais, seu domínio próprio. E aí você vai entender que você está sendo moldado para se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Nós precisamos rejeitar todo o lixo, tudo aquilo que causa a falta de harmonia no nosso lar. Mas não depende de mim, pastora, depende. É o seu pé sujo que suja a sua casa. Depende de você. Depende de você, porque mesmo que você não seja o sujeito ativo, você é o sujeito passivo. Você recebe aquela ofensa ou não. Você se zanga ou não, você responde ou não, você murmura ou não, você perdoa ou não. Você ama ou você não ama. Então a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Quantos querem a casa bem limpa e arrumada? Eu quero. Então nós vamos tomar a nossa responsabilidade diante da limpeza da nossa casa. Nós precisamos decidir todos os dias se nós vamos acumular o lixo da nossa alma, o lixo da nossa mente, o que nós vamos trazer do mundo para dentro de casa. Não, deixa lá. Tem muitas coisas que estão entrando na nossa casa por causa daquilo que nós ouvimos, por causa daquilo que nós vemos, e nós precisamos fazer essa limpeza, essa faxina, colocar em ordem. Nós não devemos trazer o lixo do mundo para dentro da nossa casa. A maioria da igreja sabe que se tem um livro que eu amo, que fala muito comigo, que me ensina muito, é um dos que eu mais estudo, é o livro dos Salmos. Essa semana a Paty me marcou, né, lá no Instagram, porque tinha um estudo, alguma coisa lá falando sobre, eu ainda não li, mas está lá marcado para eu ler, sobre os Salmos. Todo livro que eu vejo sobre comentário de Salmos eu pego. E eu quero sugerir você, se você ainda não leu todo o livro dos Salmos, que você faça esse propósito. Não só o livro dos Salmos, toda a Bíblia, é claro. E eu descobri que o livro dos Salmos, ele já foi chamado como uma pequena Bíblia, porque ele tem todas as doutrinas. Ele fala sobre oração, ele fala sobre salvação, sobre arrependimento, ele fala sobre a alma humana, são hinos, são poesias, são orações. Ele nos ensina como deve ser o nosso comportamento em todo lugar. E eu quero concluir a palavra arrumação dessa noite com o Salmo de número 101. E eu coloquei ali no projetor 2 versões desse salmo. Você pode acompanhar, porque a gente vai lendo e a gente vai ouvindo o que o Espírito Santo vai falar conosco em cada um desses versos. O Salmo 101 foi um salmo escrito por Davi. Davi não foi o único compositor dos salmos, mas ele foi compositor da maioria deles. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus pelo próprio Deus. Deus disse: eis o meu servo Davi,
um homem segundo o meu coração. Um homem que decidiu agradar a Deus, que decidiu renunciar, se quebrantar, se arrepender, decidiu obedecer aos mandamentos do Senhor. E este salmo é um dos salmos dele. Alguns estudiosos dizem que esse salmo ele escreveu quando ele assumiu o trono de Israel. Outros dizem que ele escreveu esse salmo, esse cântico, essa poesia, quando ele trouxe de volta a Arca da Aliança, aquele móvel que simbolizava a presença de Deus de volta para Israel e colocou ali num tabernáculo que ele mesmo criou, uma tenda no meio de Jerusalém, e ordenou a todos os músicos e cantores que ficassem ali dia e noite, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor no centro de Jerusalém. Independentemente do tempo que ele foi escrito, do momento, nós temos muitas coisas para aprender com Davi neste salmo, sobre tirar o lixo dos nossos pés e arrumar a nossa casa, não deixar nenhuma sujeira. A primeira versão que eu coloquei ali é a versão NVI, e diz assim, no primeiro verso: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Na nova tradução da linguagem de hoje, nós lemos: eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Aleluia! Ele normalmente começa os salmos enaltecendo o nome do Senhor. E aqui ele está exaltando o nome do Senhor. E o que é que nós aprendemos com isso? Que Deus merece receber o nosso louvor. E nós devemos decidir todos os dias exaltá-lo. Nós devemos decidir cantar louvores ao Senhor. E ele fala sobre fidelidade e sobre justiça. Ele fala sobre bondade de Deus e sobre retidão. Nós não podemos nos esquecer que o Deus que é bom é um Deus reto. É um Deus justo, é um Deus que requer de nós comportamentos e atitudes alinhados aos seus mandamentos. No verso 2, ele faz a seguinte declaração. Ele toma uma decisão na sua vida. E ele diz, segundo a NVI, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Ele está falando para quem? Para Deus. Ele diz, Senhor, eu decidi seguir o caminho da integridade. Quando que o Senhor vai vir ao meu encontro? E aí ele faz uma declaração tremenda. Em minha casa viverei de coração íntegro. Em minha casa viverei de coração íntegro. Na linguagem de hoje nós lemos, serei honesto em tudo que eu fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta lá no palácio, lá na sala do trono, lá quando eu estiver com os meus soldados. Foi isso que ele disse? Não, ele disse na minha casa. Essa pergunta de Davi, ela nos sinaliza o compromisso, o valor que Davi dava a presença de Deus. Ele disse, Senhor, eu sei que é na tua presença que eu vou encontrar tudo o que eu preciso para viver corretamente. Quando é que o Senhor vai vir? Quando que o Senhor vai vir falar comigo? Quando que o Senhor vai manifestar? Em muitos salmos ele já declarou, como a costa anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele estava no deserto, em vez de suspirar por outras coisas, ele suspirava pela presença do Senhor. E aqui nesse salmo ele diz, Senhor, eu preciso da tua presença. Ele decidiu conscientemente agir da maneira correta. Somos nós que decidimos. Não espere o outro mudar, mude você. Não espere o outro fazer. Faça você aquilo que agrada a Deus. Não espere o seu marido se converter para você respeitar, para você amá-lo. Faça o que a Bíblia manda você fazer. Não espere a sua mulher deixar de reclamar, de murmurar ou de lhe respeitar para amá-la. Ame-a como Cristo ama a igreja.
Você, filho, não espera teu pai, tua mãe ter paciência para você honrar, honre-o. Decida você agir corretamente. Decida você tirar todo o lixo da sua alma, do seu espírito, para viver com integridade diante do Senhor e principalmente na sua casa. Tem uma outra versão que diz assim: portar-me-ei, a versão culta, né? Com inteligência no caminho reto. Você sabia que a vida espiritual requer muito da nossa inteligência? Porque nós não podemos ficar esperando que aquilo que nós precisamos fazer, que Deus já revelou, o Espírito Santo venha com aquele poder, com aquela unção que nos faz tremer, chorar, cair e nos capacite a parar de mentir. Porque Ele já disse, não minta. Ele não vai vir para te capacitar com algo sobrenatural, com a manifestação toda poderosa, a perdoar. Ele quer que você use o entendimento que Ele já te deu, a capacidade que Ele já te deu, e você entenda e decida obedecer. Você vai com a sua inteligência dizer: Senhor, o melhor caminho é o caminho da obediência. Então eu decido me portar inteligentemente e fazer aquilo que te agrade. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te encher. Aí Ele vem e te capacita. Quando a Bíblia diz lá aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito é uma atitude de quem? Do Espírito Santo ou nossa? É nossa. Sou eu e você que se enche do Espírito. Como? Com as nossas habilidades emocionais. Com a nossa capacidade de louvar ao Senhor, de cantar, de meditar na palavra. Com a nossa decisão de amar, de perdoar, de agradecer em todo o tempo. E aí o Espírito Santo vai nos enchendo, vai tomando toda a nossa alma, toda a nossa mente. Eu estou anulando as ações sobrenaturais do Espírito? De jeito nenhum, irmãos. Ah, como é bom quando Ele vem com fogo, não é? Como é bom quando Ele vem com aquela voz maravilhosa e vem nos tocando e parece que todo o resto não importa mais. Nós entramos naquele lugar poderoso chamado Santo dos Santos. É como diz mesmo a canção: a fumaça nos esconde, não é? Mas a maioria dos momentos da nossa vida não são momentos sobrenaturais. Porque nós ainda não temos um corpo glorificado. Nós estamos ainda vivendo no físico e no natural. E nós precisamos decidir viver sobrenaturalmente natural. Ou naturalmente sobrenatural. Porque quando nós cremos, entendemos e recebemos pelo Espírito de Deus o convencimento e a revelação dos seus mandamentos e ensinos, nós decidimos caminhar todo dia, obedecendo, perseverando na doutrina, na comunhão, na palavra, de fé em fé e de glória em glória. E o Espírito Santo de Deus vai operando em nós a transformação necessária para que a nossa vida seja edificada e todos à nossa volta também. Então, que a sua inteligência hoje, a inteligência que o Senhor te deu, seja a arma mais poderosa que você vai usar para limpar toda a sujeira que você tem carregado nos seus pés e permitido que continue na sua casa. E com a sua decisão inteligente, você receba a unção do alto, o poder do Espírito de Deus que já habita em você, para encher o seu coração de amor, de alegria, de sabedoria, de domínio próprio, da vida de Deus que vai fluir através da sua vida. Você recebe? Amém. Não fique pensando no outro. Pense em você. Diga como Davi: eu decido me portar assim. Eu decido colocar em prática aquilo que agrada a Deus. Ele diz: na minha casa. É muito importante isso. Porque na maioria das vezes, nós caímos num erro tão drástico. De, na maioria das vezes, tratar melhor os de fora do que os de casa. A intimidade gera em nós, humanos, seres humanos,
um certo relaxamento. Quando nós estamos diante de pessoas que nós não temos muita intimidade, nós nos policiamos mais, não é? Nós ficamos mais cautelosos e isso é natural e é para ser assim mesmo, não é? Mas a família é o lugar em que nós vamos relaxar, em que nós vamos soltar, né, as nossas imperfeições sem nem pensar. E nós precisamos ter esse olhar de amor uns para os outros, para não julgar, não condenar, não acusar os que estão em nossa casa, mas sermos pacientes, bondosos, amorosos uns com os outros. E principalmente, honrar mais os nossos do que os de fora. Você pode comigo pensar como que está o seu comportamento, as suas reações com aquelas pessoas que moram na mesma casa que você. De repente você mora com tios, né? Com primos. Você mora sozinho, mas tem vizinho, tem colega de trabalho, tem pessoas próximas. Nós precisamos decidir cuidar melhor da nossa casa. Porque para Deus não importa o que nós aparentemente demonstramos ser. Importa quem nós realmente somos. E é em casa que nós somos quem somos. E nós precisamos decidir ser como Jesus dentro da nossa casa, primeiro e depois com os outros, mostrarmos o amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos para o verso 3. Ele diz: repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Na Nova Linguagem diz: não deixarei que entre nela, na minha casa, ele está dizendo, nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte de seus pecados. Olha, Davi não estava falando para os seus parentes aqui. Ele estava dizendo que ele iria proteger a sua casa de toda a sujeira que poderia vir dos que estão de fora, daqueles que não temem a Deus, daqueles que são maus, daqueles que vêm para destruir, daqueles que vêm para causar discórdia, fofoca. E ele diz: eu vou proteger a minha casa, eu não vou tomar parte com os pecadores. E você pode dizer: mas pastora, eu sou a única pessoa convertida ao Evangelho, que tem Jesus como Senhor da minha vida. Esses ímpios, esses pecadores, esses infiéis que Davi está falando aí, eu convivo dentro da minha casa, são pessoas da minha família. A palavra de Deus não está dizendo que é para você odiar nem rejeitar. A palavra de Deus está dizendo que nós não devemos deixar a conduta deles nos dominar. Que nós não devemos tomar parte das condutas que não agradam ao Senhor. Nós devemos proteger a nossa casa. No verso 4, como lemos: longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Afastarei de mim pensamentos desonestos. Você escolhe os pensamentos que chegam à sua mente? Não. Mas nós escolhemos se eles vão permanecer ou não. E nós precisamos afastá-los. Tudo aquilo que não faz parte do caráter de Deus, da santidade de Deus, do propósito de Deus. Tem algo muito simples que eu aprendi e sempre uso como uma régua, né? Como uma peneira para os meus pensamentos e atitudes. É possível que você também faça o mesmo. Senão você vai aprender agora. Sempre perguntar: isto agrada a Deus? Isto que eu estou pensando te agrada, Senhor? Se você já tem conhecimento da palavra que não agrada, então você vai dizer: eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Eu rejeito essa atitude, essa reação em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver comigo, porque não tem nada a ver com Deus. E eu sou filho de Deus e decido ser santo como Ele é santo. Amém, irmãos? O verso 5.
Farei calar o que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas, e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Ele continua falando, não daqueles que estão na sua casa, mas aqueles que, pelo fato dele ter se tornado rei, podem vir ao seu encontro apenas com más intenções e falando mal do outro para tentar alcançar uma posição de honra do lado do rei. Mas é verdade também que dentro da casa dele, ele precisava tomar cuidado com a língua maledicente. Infelizmente, a história familiar de Davi não foi tão bem sucedida como a história dele como rei e guerreiro. Mas nós precisamos tomar tudo que a Bíblia nos diz e nos ensina, os exemplos dos homens citados na Bíblia como referência para nós, seja para acertar naquilo que eles acertaram ou rejeitar aquilo que eles erraram. Infelizmente, meus irmãos, em muitas casas, quando a família está reunida, o que mais acontece é falar da vida do outro. E o pior, às vezes é o outro parente que não está ali. E Deus está falando conosco nessa noite, que nós precisamos decidir não tolerar aquele que difama o próximo. Se aquilo que você está comentando sobre alguém não vai contribuir em nada para abençoar a pessoa ou abençoar quem está te ouvindo, decida tirar esse lixo da sua vida, porque isso não agrada a Deus. Pelo contrário, isso agrada Satanás, porque ele que destrói, ele que tem prazer no pecado. Em muitas casas, em muitas famílias, há tanta contenda, há tanta falta de paz, há tanta intriga, há tanta falta de adoração, porque muitos estão ali dando lugar a falar mal do outro, dando lugar a difamar o próximo. Muitos estão ali alimentando coração orgulhoso, soberbo, arrogante. Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que ele resiste aos soberbos, que o orgulhoso não tem parte com ele. E nós vamos rejeitar todo o lixo de orgulho na nossa vida, amém? Nós vamos tirar em nome de Jesus a nossa casa, vamos interceder por nós, por todos os nossos familiares, e cada um de nós que está aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham pela internet, vão decidir nessa noite ser luz na sua casa, ser instrumento de limpeza, de cura. Quando alguém começar a falar mal, diz: epa, eu não quero saber da vida de ninguém não, bora abençoar, deixa para lá, né? Vamos orar? Para, conversa e ora. Olha que atitude certa, não é? De alguém que quer fazer a faxina. Em nome de Jesus, que esse lixo saia das nossas casas, das casas onde ele está instalado. Verso 6, meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. A Nova Tradução na linguagem de hoje. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Aleluia. Quando eu li esse salmo, eu nem vi Davi, eu vi o próprio Senhor Jesus dizendo: olha, aqueles que têm uma vida íntegra são esses que me servirão. São esses que estarão próximos a mim. Davi foi um tipo de Cristo, do Cristo. Jesus, a Bíblia diz, ele é da linhagem de Davi. Um dos títulos de Jesus é Filho de Davi. Porque Davi, enquanto rei, representou o reinado eterno de Jesus na terra. Então, nessa parte do Salmo, não é apenas Davi dizendo: eu vou querer perto de mim aqueles que são fiéis. É Jesus falando para mim e para você, que Ele quer os fiéis
perto dele, que aqueles que são fiéis estarão sempre em intimidade com ele, que são estes que ele deseja usar para o seu serviço na terra. No verso 7, ele cita algo que não pode estar na nossa vida, que é a mentira. Ele diz: quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença, nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Quem é o pai da mentira, irmãos? O diabo. Quando nós damos lugar à mentira, sejam das coisas mais simples, nós estamos manifestando o caráter de Satanás na nossa vida. Não adianta, não tem desculpa. Deus não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de verdade. Nós precisamos decidir falar a verdade. Nós não podemos ser fingidos também, porque uma pessoa que mostra uma coisa que não é, ela está mentindo. Uma pessoa que na sua frente é uma coisa e por trás ela faz outra coisa diferente, ela está mentindo. Alguém que é um adorador na igreja e quando chega em casa não obedece aquilo que aprendeu da palavra, está fingindo. E Deus disse: não são esses que eu quero na minha presença. Eu quero na minha presença aquele que me adora em espírito e em verdade. Aquele que busca viver uma vida autêntica. E é assim que nós decidimos viver. Amém, irmãos? O último verso deste salmo: cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Ele estava falando dos inimigos de Israel, das guerras, muitas guerras que ele enfrentou e ganhou e venceu. E na nova tradução na linguagem de hoje nós lemos: cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam mal. O que essa declaração de Davi tem a ver comigo e com você? Nós também temos inimigos. E eles não são o esposo, a esposa, o filho, o primo, o parente. Os nossos inimigos não são carne e sangue. Os nossos inimigos são espirituais. E nós precisamos todos os dias, a cada dia, lutar contra eles, nos revestir da armadura de Deus e dizer: saia fora da minha casa, eu não aceito nenhuma obra do diabo na minha casa, eu não quero na minha mente, eu não quero no meu coração, eu não quero nos meus pensamentos nenhum domínio da minha carne, nenhum domínio do pecado. Nós precisamos decidir lutar, irmãos. Nós precisamos decidir resistir a todos os pensamentos que nos afastam um do outro, a todos os pensamentos que nos afastam da presença de Deus, a todas as ações que ferem e machucam os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Decida todos os dias resistir ao pecado. Decida todos os dias resistir ao diabo. Todos os dias expulsar todo o mal da sua casa. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. E nós vamos orar. Nós vamos orar pela nossa casa. Primeiro nós vamos orar por nós mesmos. Porque nós somos responsáveis pela sujeira que permitimos continuar na nossa casa. Pode ser que você precise orar mais, interceder mais pelo seu lar, ter mais paciência, fazer aquela oração do Salmo 141, põe guarda, Senhor, na minha boca, fecha a porta dos meus lábios. Está falando demais, falando o que não precisa falar. Talvez você precise se encher mais da palavra de Deus para que seus pensamentos se santifiquem, deixar alguns hábitos que estão contaminando as suas emoções, paralisando a sua fé. Nós precisamos decidir. Eu quero convidar você a orar pela sua vida agora. Ore, peça ao Espírito Santo o auxílio dele, ajudando você nas suas necessidades agora, ajudando nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, para que a vontade do Pai seja feita em nós. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nesta hora.
nós decidimos conscientemente tirar todo o lixo, toda a sujeira da nossa casa. Nós decidimos conscientemente, nós decidimos lutar contra o pecado, lutar contra as amarguras da alma, lutar contra o desânimo, lutar contra a preguiça, contra a falta de perdão, contra a murmuração. Nós decidimos lutar contra a falta de afeto, contra a preguiça. Nós decidimos lutar com as armas espirituais que temos, Senhor. E pedimos ao Teu Santo Espírito que nos capacite nesta hora. Vem com as águas que correm do Teu trono, Senhor. E lava as nossas mentes, lava o nosso coração. Flui a Tua vida através de nós. Nós oramos por toda a nossa casa. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Ti. Por aqueles que estão aprisionados a vícios desse mundo, a enganos, aos prazeres dessa terra, que ouvem e rejeitam a Tua palavra. Nós clamamos, Pai, que nós sejamos instrumento de salvação, instrumento de cura para os nossos parentes que não Te conhecem, que tenhamos sabedoria para falar e para calar, para agir com amor, para interceder com as armas certas. Pai, salva toda a nossa casa, limpa e purifica toda a nossa família. Nós oramos pelos casamentos nesta hora, nós oramos pelos homens e pedimos que eles sejam tomados, Senhor, tomados pela sabedoria que vem do alto, que os homens rejeitem toda impureza, toda impaciência, toda procrastinação, toda falta de disposição para o trabalho, todo medo, em nome de Jesus. Que os homens se levantem, Pai, como líderes em suas casas, como provedores, como sacerdotes, que eles amem as esposas como Cristo ama a igreja, que eles sejam amáveis, afetuosos, que eles se livrem de toda mentira das trevas, em nome de Jesus. Protege, Senhor, os sacerdotes de cada lar, protege a mente dos homens, que eles tenham fome e sede pela Tua palavra, que eles se alimentem da Tua palavra, que eles sejam, Senhor, instrumentos para a manifestação do Teu reino nas suas casas. Todo sentimento contra o amor seja tirado, toda frieza, Senhor, todo fingimento, tudo aquilo que não provém do Senhor, arranca, tira, Senhor, esse lixo, em nome de Jesus. Nós oramos pelas mulheres, Pai, nós oramos pelas esposas, nós oramos pelas mães, nós oramos pelas filhas, nós oramos pelas mulheres em cada casa, que elas assumam a sua posição de auxiliadoras, de ajudadoras, de suporte para a boa organização, para a boa atmosfera no lar, instrumentos de paz em suas casas, instrumentos de amor, de paciência. Livra da briga, da confusão, da inveja, da cobiça, da impaciência, da murmuração, da rebelião. Que as mulheres sejam submissas aos seus esposos, respeitem os seus maridos. Senhor, põe em ordem, Pai, põe em ordem. Nós decidimos, nós oramos pelos filhos, que os filhos honrem os pais, que amem, que respeitem, que cuidem. Nós oramos, Senhor, pela santidade na nossa casa. Santifica o nosso lar, porque nós já decidimos fazer o que nos cabe. Nós já tomamos a decisão de santificar a nossa casa. Eis-nos aqui, Senhor. Vamos cantar juntos essa canção. Eu decido ser santo. Decido
pedimos, Senhor. Vem com teu rio e Limpa-me, limpa-me. em ti eu sou vencedor. Vem, renova minha mente. Vem, renova o meu ser. Faz isso, Senhor, com cada um. Vem, Aqueles que estão nos assistindo pela internet, sejam curados, sejam livres, sejam cheios do poder de Deus nessa hora. derrama cura em mim, Senhor. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e limpa-me. Limpa-me, Senhor. Em ti eu sou vencedor. Quantos vencedores tem aqui neste lugar nessa noite? Erga sua mão e declare: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu decidi limpar a minha casa. Eu serei instrumento de cura, de restauração para o meu lar. Eu decido, fale, eu decido não deixar que a sujeira do pecado esteja na minha casa e permaneça nela. Em nome de Jesus, eu creio e tomo posse. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pastor Demilton. Obrigado, pastora Geisa. Quantos foram abençoados? Diga glória a Deus. Senta só um minutinho. Eu fui tentando anotar tudo e não consegui acompanhar tudo, mas anotei um bocado de sujeira que às vezes a gente está levando para casa na sola dos pés, e lembrei de uma história, e eu queria contar isso para vocês gravarem a ministração, a palavra que foi trazida hoje, e aí ficar lembrando do que foi que aprenderam na noite de hoje. Em uma família tinha um garotinho chamado João. Não sei por que João. O João parece que tem um nome. Joãozinho é um problema. Algum João aqui não? Que era bem peralta quando era pequeno. Diz que todo João é meio agitadinho quando é pequeno. Mas enfim, o Joãozinho era aquele que todos os dias, quando a mãe estava limpando a casa, ele estava brincando do lado de fora, na rua, na areia. E aí quando ele voltava, ele não preocupava se a mãe estava limpando a casa ou não, ele entrava do jeito que vinha, aí sujava a casa toda. João, eu limpei a casa, João. Tem problema não, mãe, limpa de novo. E aí, João, a mãe achava ruim, mas tudo bem, né? Passava no outro dia, a mãe limpando a casa, João estava brincando, choveu, estava João na lama, vinha João com o pé cheio de lama e passava correndo para o quarto. E aí ficava aquelas pegadas, João, olha o que você fez, João. Tem problema não, mãe, vai sujar de novo mesmo. E aí, todos os dias isso, João passava, estava brincando na grama, trazia, vinha com folha de grama, sujava a casa toda. João, mãe, não esquenta não, mãe. A vida é assim, limpa, suja. Aí a mãe, chateada já com aquilo, um dia ela resolveu armar para João. Aí João almoçou, botou o prato na pia, a mãe e saiu. A mãe pegou o prato sujo do jeito que estava e guardou. Mais tarde, próxima refeição, vem João para a mesa, a mãe pegou o prato sujo, botou na frente de João. Vai botar sua comida. João olhou, ô mãe, o prato está sujo. Tem problema não, João, vai sujar de novo. Às vezes a gente está assim, a gente começa a acostumar com a sujeira, a gente quer deixar para depois. A gente vem levando a sujeira para dentro de casa, levando nos nossos pés. É uma conversinha hoje, é uma maledicência, né, pastora Geisa? É uma maledicência, é o orgulho, é uma coisinha, outra a gente vai levando para casa. Mas não tem problema não, isso é comum, a gente está só comentando. Ah, não tem problema não.
Isso aqui é normal da vida. Não, depois eu conserto isso. E a gente vai deixando. Será que isso seria bom se nós fôssemos os usuários e encontrássemos sujo aquilo que vamos usar? Se aquilo que estivessem falando de nós, se aquilo que estão fazendo contra o outro, estamos fazendo contra o outro, estivessem fazendo conosco, que a gente lembre da história do Joãozinho e lembre das sujeiras que foi pregado hoje, que muitas vezes estamos levando para casa, para que nós possamos limpar a nossa casa. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Amanhã, casais, daqui a pouco os casais vão estar aqui arrumando já o templo para a reunião dos casais amanhã, para lavar a roupa suja. Então, se você é casado, convive, ainda não casou, mas está pretendendo, mas já convive, vem amanhã, traga seus convidados, convide casais amigos, pode vir que vai ser uma bênção amanhã a gente lavar roupa suja aqui. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Não esqueçam de orar pela pastora Isácia, que está em recuperação. O pastor James ia falar hoje também, mas está com a garganta que a voz só sai para dentro. Então vamos orar por eles, para que o Senhor restaure a saúde. A pastora Isácia já está em franca recuperação da perna, mas vamos orar também pelo pastor James, que está com a garganta bem ruinzinha. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós nesta noite, pelo que o Senhor nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, não só a entender com a mente, mas que aquilo que entendemos com a nossa mente, com a inteligência que o Senhor nos deu, como foi pregado hoje aqui, que desça ao nosso coração, como nós aprendemos, para que se transforme em atitude na nossa vida, Senhor. Pai, que a Tua palavra frutifique em nós. Pai, te peço pela vida da pastora Isácia, pela sua saúde, pela vida do pastor James, pela sua saúde. Te agradeço, Deus, pelos irmãos que têm cooperado neste ministério de restauração aqui, com o culto toda sexta-feira, abençoando as famílias na restauração, nos seus trabalhos individuais, aconselhamentos. Senhor, nós te pedimos, trabalha na vida de cada um e fortalece este ministério em nome de Jesus, para que toda sujeira espiritual, emocional, que porventura estejamos levando juntamente conosco, possa ser, ó Deus, purificada em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para que nós possamos andar em santidade, em pureza, junto com o Senhor, todos os dias. Pai, leva-nos agora em paz, cobre-nos com o sangue precioso de Jesus. E que o Teu amor, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Teu Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz.